Façamos todos nós uma prece íntima. Não devemos falar contra a religião. Ninguém está falando contra a religião nenhuma. Eu acho que o povo brasileiro tem a religião que merece. Tem o governo que merece. Não é? O governo brasileiro está de acordo com a mentalidade do povo brasileiro, que não é politizado. Agora, sair um sujeito de lá e arrasar com a doutrina, aí tem a paciência. Amanhã mesmo na rádio eu vou defender a doutrina. No Jornal à Tarde de sexta-feira, um jornalista, por sinal, um jornalista já antigo, militante na imprensa, um homem até nobre, ilustre, mas assistiu a um filme que mandaram para ele, né? Uma empresa de distribuição de filmes mandou para ele um filme sobre a vida de Henry Houdini. Já ouviu falar em Houdini? Foi o maior mágico do mundo. E foi mesmo, não há dúvida. Mas acontece que esse jornalista da tarde, na sexta-feira, sobre a coluna de cinema, disse que Houdini desmoralizou o espiritismo. Que Houdini descobriu que todos os médiuns são farsantes. Vejam só. Que Houdini, com o seu poder de investigação, desmascarou os maiores médiuns do mundo. Vejam só. Ainda o filme diz que Houdini morreu de apendicite. Quando ele morreu foi afogado num tanque, algemado. Ele pôs a algema, desceu dentro d'água e não soube se desvencilhar das algemas e morreu afogado. Isso depois que ele começou a atacar estupidamente os médiuns. Não é? Parece até, eu não sei, vocês é que vão tirar as conclusões. Quem fica bulindo com quem não sabe, termina se dando mal. Não é? E aí ele chegou numa sessão de uma mulher chamada Marjorie Crandon, que era mulher de um banqueiro na cidade de Boston, um homem riquíssimo, um dos donos de um dos maiores bancos da América do Norte. A mulher não precisava enganar ninguém. Para quê? Com que objetivo? Não estava lucrando nada, já era bilionária, não era não é bi. E ela fazia trabalhos fantásticos no campo da materialização e efeitos físicos. Eu pus até essa mulher no meu livro, As Mulheres Médiuns, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Já está entrando na segunda edição, graças a Deus, né? Agora não ganho nada. Cedi os direitos autorais, não ganho um tostão. Só me deram mesmo 20 exemplares. Eu tive direito a 20 exemplares. Eu compro, a Livraria Espírita Brasileira compra para revender. Então lá eu coloquei essa médica, que foi uma médica fantástica. E aí Houdini arranja ser convidado para a sessão. E enquanto as pessoas estavam
conversando, trocando ideia, porque esse tipo de reunião, em nível estritamente científico, eles nem prece fazem. Os grandes pesquisadores nunca fizeram prece. Eles agem de uma forma muito fria, muito objetiva, muito científica. E aí, enquanto o pessoal estava lá preocupado, ele estava plantando evidências falsas na reunião. Uma delas é que havia um grupo de sininhos. Ele levou uma massa e pôs nos badalozinhos dos sinos, porque quando os espíritos chegavam, tocavam uma música com sino, uma música linda, com sino. Naquela época não tinha som, não tinha televisão, não tinha radiola, não tinha nada. Então os espíritos faziam uma coisa muito bonita com os sinos, combinavam os sons e saía uma música linda, às vezes uma música até clássica. Isso é um dos pontos assim altos da própria reunião. Os sinos sozinhos tocando. E os espíritos não balançavam os sinos. Eles usavam aquele, badalozinho. E ele fez isso, mas acontece que ele não estava sabendo que o espírito guia da reunião estava lá de olho nele. Estava mesmo, tá lá com as butucas em cima dele. Aí o espírito deixou que ele se espalhasse, plantou outras evidências falsas, e aí ele esperou para dizer, tá vendo como é fraude, tal, saía de lá. Ele não dizia na reunião, ele plantava as evidências falsas dentro das reuniões, depois calado saía e lá fora ia para os jornais da entrevista, dizer, olha, médium tal, é farsante, os seus os assistentes também, e o espírito não existe, mais ou menos assim. Isso por volta de 1922, 23, 24. Isso aconteceu em 1923. Em 1924 ele desencarnou assim, de uma forma dolorosa, diga-se de passagem. Mas acontece que o espírito chamado Walter, ou Walter, estava lá de olho. Mas não é aquele Walter que anda por aí, não é isso? Explore já, Então, aí o espírito, quando começou a reunião, o espírito veio materializado, saiu da gabine. Ele nunca tinha visto. Quando ele olhou, aquele vulto se aproximando dele, ele não estava materializado completamente, mas estava em que Kardec chama de visão estereológica, que é semi-materializado, mas existe um processo de penetrabilidade. Se a pessoa empurrar a mão, atravessa o espírito. Ele chegou junto de Odine, olhou para ele, mandou que aumentassem a luz, era luz de candeeiro de velas, aumentaram. Aí ele olhou para Odine e disse, você sabe quem sou eu? Aí Odine fez, não tenho o prazer de conhecer. Fez, então vamos nos apresentar, estendeu a mão. Aí Odine, feito um otário, também estendeu e pegou no vazio. Ele tomou aquele susto e fez, eu sou aquele que você acha que não existe, que é o espírito. Agora você puxa daqui para fora que você é uma pessoa irresponsável, você é desonesto, você é um corrupto, na vista de todos os assistentes. Aí o pessoal ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. Fez, olha esse homem aqui, ele não disse o nome, esse aqui é Harry Odine. Ele veio para aqui, para dentro dessa reunião, para desmoralizar a médium e o pesquisador. Então ele fez isso. Aí verificaram, viram que ele tinha implantado essas evidências falsas. E ele foi posto para fora da reunião. Aí o espírito ainda disse assim para ele, você só não sai daqui a pontapés, porque se eu lhe der um pontapé, atravessa o corpo. Daí em diante, esse homem
dedicou um ódio tremendo ao espiritismo. Isso o filme não relata. O filme não conta esse episódio que levou o Dini a ter um ódio. Ele já tinha antes, agora piorou. E teve essa morte trágica. Então eu vou amanhã na rádio contar esses fatos, claro que resumidamente, e mostrar que nós espíritas temos que defender a nossa doutrina. Foi assim que Kardec nos ensinou. Quem dissesse isso assim da doutrina, Kardec saía na Revista Spirit para defender. E defendia mesmo, mas de uma forma bem dura. E quanto a criticar a religião, veja que absurdo. Nós temos que exercer nosso senso crítico. Jesus criticou o judaísmo o tempo inteiro. Dos 10 mandamentos, minha gente, ele só aceitou o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mais nada. Ele não citou os outros. Ele nem citou, assim, de uma forma ostensiva, o trabalho dos profetas. É en passant, como eu disse. E ele dando testemunho da imortalidade, pôs no Monte Tabor 2 espíritos materializados, Moisés e Elias. Veja só, Moisés, logo ele que proibiu a comunicação com os mortos, estava ele lá plantado no Monte Tabor. E aí, quem que estava lá, seu Padre Quevedo da vida? Ah, foi milagre? Que milagre é esse? Admitamos que tenha sido milagre. Era Moisés que estava ali. Está lá escrito nos evangelhos. Moisés de um lado, Elias do outro. Por que Elias? Porque achavam que ele, Jesus, era a reencarnação de Elias. Os judeus, minha gente, acreditavam na reencarnação, não acreditavam na ressurreição, não. Esse negócio de ressurreição é mentira. Os judeus acreditavam na reencarnação, os próprios profetas acreditavam na reencarnação. Tanto que Jesus, a reencarnação era tão vulgarizada, que Jesus chega para Gamaliel e diz: olha, você é um mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Ele ficou assombrado. Vamos dizer assim: olha, você é um mestre e não sabe aquilo que todo mundo sabe? Não é? Então esses princípios estão no cristianismo. Aliás, nem no cristianismo, estão na mensagem de Jesus. Porque Jesus foi judeu, mas não foi cristão. Parece até um absurdo o que eu estou dizendo, né? Porque esse vocábulo, essa denominação, o Cristo, surgiu quase 5 séculos depois da morte de Jesus. Jesus o ungido, quer dizer, Jesus o Cristo. Não é Jesus Cristo, é errado dizer Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Então, ele foi judeu, mas não foi cristão. Então, a cristandade é uma expressão que surgiu em decorrência dessa denominação, o Cristo, que Jesus nem sabia, e nunca se disse que era o Cristo, nem Messias ele disse que era. Há uma leve referência em um dos evangelhos canônicos. Então nós precisamos, nós espíritas, defender a nossa doutrina. Por que não? Como eu disse no início, todos têm direito à defesa. Será que o espiritismo não tem? Diante de tantos ataques. Perguntaram até a um espírita na televisão, acho que a semana passada, o que é que o espiritismo tinha contra a religião católica, um negócio desse aí. Não, a religião católica é muito boa, todos tendem para Deus. Eu não acho isso certo. Nem todos os caminhos levam a Deus, nenhum deles leva a Deus. Porque nós não estamos aqui para encontrar ou reencontrar Deus, porque Ele já está em nós através de suas leis. Por isso que os Espíritos disseram que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Quer dizer, esses Espíritas não estão estudando, por mais ilustres que sejam, por mais famosos que sejam, estão falando bobagem.
e compromete a doutrina, que cria uma fama, e aí o que diz é lei, não é não. Nós temos direito de crítica. Nós não vamos ao encontro de Deus. Veja que absurdo. Todos os caminhos levam a Deus. Que bobagem. Isso é uma força de expressão muito sem base, sem fundamento. Se os Espíritos disseram que a lei de Deus está na nossa consciência, Deus está em todos nós pelas suas leis. Então como é que eu vou ao encontro dele? Fazer o quê? Parece que eu estou sozinho no mundo e ele lá esperando a gente. Parece até que Deus é o pódio. São essas bobagens que quando eu acrescento assim, eu chamo a atenção, não gostam. Bernardo, isso, não, eu sou coerente, eu racional. Eu, antes de ser espírita, minha gente, eu me formei em Direito pela UFBA, e eu fazia parte do diretório acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na época da Revolução. Tá bom? Então eu tinha os pezinhos no chão, sempre fui racional, sempre fui analítico. Nada de me deixar levar por arroubos sentimentais, lágrimas e tal, aquele paetê, lantejoulas, nada disso. Eu era panfletista na época da Revolução, sabe o que é isso? Eu fazia panfletos, eu fui revolucionário. Claro, eu não fui preso, eu tenho uma sorte tremenda, senão hoje eu era deputado, né? Ou então presidente. Resultado. Então a gente tem que ser racional, porque é uma doutrina racional, não é uma religião. Embora Kardec aqui ali tenha deixado escapar alguma coisa a respeito, mas basicamente ele diz: espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências éticas. E no que é o espiritismo vocês encontram lá. O espiritismo é uma ciência que trata da origem e natureza dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. E isso é espiritismo. Eu sigo justamente esse processo, esses princípios. E Kardec diz uma coisa também interessante: os espíritos emitem opiniões pessoais. Eu acho que tanto encarnado como desencarnado. Aí eu contesto, por exemplo, o seu André Luiz. Mas contou a história. Por que não? Ele está emitindo a opinião dele. Porque André Luiz está certo? Porque Emmanuel está certo? Que história é essa? Quer dizer, são infalíveis? É aí que o espiritismo no Brasil está se acabando. Está nas mãos de pessoas sem preparo intelectual. E não falo nem moral. Não me interessa a moral de ninguém. Eu não quero saber de José, nem João, nem Francisco. Eu quero saber de ideias. Aí é diferente. Eu nunca cheguei aqui, nem vou chegar em lugar nenhum para atacar a honra de ninguém. Agora, eu tenho o direito de criticar. Jesus fez isso, Kardec fez isso. Aliás, ai da humanidade se não fosse a crítica, não é? Onde nós estaríamos se nós exercitássemos o nosso livre-arbítrio, que é base do nosso senso crítico? Então nós devemos, tanto que eu nem admito aquele aforismo de Descartes, né? Que diz: olha, eu não concordo com suas ideias, mas eu estou com você, eu luto com você para a preservação dela. Eu nem chego a isso, porque se eu ajudar a pessoa nas ideias que eu contrario, então eu estou lutando contra mim, não é? Eu acho que nós devemos criticar, como eu digo, com todo cuidado, sem ofender. E tem uma coisa: oferecendo subsídios em troca. Dizer, olha, a doutrina espírita não é uma religião. Por quê? Ela é uma ciência. Porque se for uma religião, vai se confundir com as outras seitas, com os outros credos. Se os espíritos se materializavam e se materializam, é porque alguma coisa tem por detrás disso, algum objetivo. Por que que um William Crookes materializou um espírito
uma materialização notável, fantástica de Kit King. Com que intenção? Com que objetivo? Ele não era espírita. Ele não se preocupou com o aspecto moral dos fenômenos. Ele só queria provar a imortalidade da alma, e provou. E aí, com que objetivo? Os planos superiores queriam respaldar, queriam aprofundar, dar consistência, lógica, objetividade aos princípios espíritas expostos por Kardec, considerados por Kardec e pelos espíritos. Foi essa a intenção de se materializar espírito em Londres por um dos gênios da ciência moderna, William Crookes. Então aquele trabalho ali não foi apenas para satisfazê-lo, nem aqueles que estavam com ele, mas teve um objetivo de dar reforço ao que? A tese espírita, a ética espírita. Se o espiritismo prega a moralização da humanidade, tem que dizer o seguinte: por que a humanidade deve e tem que se moralizar? Por quê? Porque existe a imortalidade da alma, porque nós somos imortais. O que adianta a gente se tornar até uma pessoa maravilhosa, consciente, honesta, íntegra, se tudo vai acabar no túmulo? Quer dizer, essa pessoa íntegra e honesta vai acabar, ou vai se acabar como aquele que é ladrão, ou desonesto, corrupto, não é isso? Então, qual é a diferença? Nenhuma. Tem-se a impressão que a morte iguala todo mundo, mas não é verdade. A morte provoca um processo seletivo. Por isso que Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. É um processo seletivo. Quer dizer, nós aqui nos esforçamos, estamos dando um duro tremendo para se melhorar, para andar ali direitinho, para tentar ajudar as pessoas que sofrem. A gente renuncia a tantas coisas, porque nós somos humanos. Nós temos também nossos impulsos, temos nossas carências, temos nossas deficiências, temos nossas falhas. E aí, a luta tremenda. E Kardec disse muito bem: se reconhece o bom espírito aquele que luta para se melhorar. Então, uma luta de foice no escuro. Eu, meu amigo aqui, lá de Nazaré das Farinhas, de Santo Antônio de Jesus, perto de Nazaré da Farinha. Então, o resultado, é porque eu conheço bem o pessoal de Nazaré. Resultado, a gente dá um duro aqui tremendo, depois vem um assassino, um corrupto, um estuprador, aí tem o mesmo destino que nós temos. Isso é justo? Isso desestimula. Senão, não vou me esforçar para melhorar, não. Ele vai morrer mesmo, vou me acabar. Isso tem incentivado e muito a corrupção, o crime, o desequilíbrio social. Aí chega um padre, como eu disse, o tal Quevedo, chega na televisão e diz: o espírito não existe. Pronto. Aí o pessoal que professa a religião deles diz: aí, tá vendo? O espírito não existe. E o que é que existe? Para que a religião, então? Para educar a pessoa para morrer, virar carniça? Vai feder menos do que o espírita? Do que o materialista? Não é? Olha, mestre, se nós pensarmos bem, é uma loucura. O que se criou no mundo ocidental foi uma loucura. Levar o homem a acreditar em fantasia. E agora mesmo o jornal Tribuna da Bahia, no início deste mês, eu até colaboro no suplemento da Tribuna da Bahia todo sábado. Peguem lá e vocês veem uma coluna. Há 3 anos tem uma coluna espírita. Eu só boto estudo. Nada de informação disso ou daqui, é só estudo. A Tribuna da Bahia, do início agora do mês de agosto, eu tenho esse suplemento na mão. Está lá escrito: um escritor, um padre,
revela com português que os fenômenos de Fátima foram uma cascata, botaram mesmo assim, foram forjados. E hoje Fátima é uma potência, milhares, milhões de peregrinos, para ver o que? Nada. Está lá na tribuna, não sou eu que estou dizendo, não. Está lá na tribuna, no suplemento da tribuna de sábado, do início do mês de agosto. Então disse que aqueles fenômenos de Fátima não existiram, foram uma fraude. E agora? Chegar diante de um padre desse que nega a doutrina e dizer, ô reverendo, o que é que você acha disso aqui? O que é que você acha que Fátima foi uma coisa forjada? Isso sim que é fraude, não é? Isso é que é enganar ao povo. Você não vê essa Nossa Senhora Aparecida, que apareceu no Rio, toda preta, né? Sabe o que foi? A história é um protestante queria queimar, queimou, depois jogou no rio. Pronto. São essas coisas que ele diz, mas meu Deus, por isso que o mundo está sofrendo tanto desespero. Quantas vezes aí dentro, eu falo isso porque eu lido com a dor há mais de 30 anos. Quantas vezes aí dentro a pessoa olha para mim chorando, Bernardo, eu estou de câncer. O que é que eu faço? Eu ainda sou jovem, eu tenho filhos para criar. Me ajude. Olha, sinceramente, nesse momento dá vontade de perguntar a essa pessoa, não pergunto, minha filha, qual é a sua religião? Dá vontade. Nesse momento dá vontade de perguntar a vocês também, mas não vou perguntar. Não vou mesmo. Por que que nós estamos aqui? Não só vocês, eu, os médiuns. Por que que nós todos estamos nesta casa? Quem nos trouxe? Foi a doutrina em si mesma? Ou foi a dor? Ou foi o sofrimento? E de onde vem essa dor e esse sofrimento? De dentro da gente, sem motivo nenhum, sem que nem para quê? O sofrimento e a dor nascem da nossa convivência social. E aí quando entramos em desespero, a quem procuramos? Muitos vêm aqui. Eu não quero dizer que isso aqui seja a tábua de salvação, isso aqui seja o portal do paraíso, não é isso? Mas pelo menos aqui nós tentamos esclarecer os que vêm cheios de dores e de dúvidas quanto ao problema do ser, do destino e da dor, como disse muito bem o grande pensador francês Léon Denis. Aqui pelo menos nós somos esclarecidos. Por que o sofrimento? Porque uma criança de 3 anos tem leucemia. Como eu fui no hospital, vi uma criança de leucemia. E a mãe me dizia, me segurando, mas não é possível, que Deus miserável é este? Porque a maioria das pessoas xinga o próprio Criador aí fora, quando da diversidade, da dor e do sofrimento. Eu fui ver um menino, que eu chamava carinhosamente de Cojaquinho. Uma coisinha fofa, 10 aninhos assim. É pequenininho, mirradinho, todo carequinha por causa da quimioterapia. Aí eu chamava ele de Cojaquinho, ele telefonava para mim, Bernardo, é Cojaquinho. Fui vê-lo, ele morrendo. Aí eu entrei no quarto e tal. Tem uma pessoa que estava lá, ali, Soraya. É Soraya que está lá? Você estava lá, não foi, Soraya? Aí ninguém entrou. Eu entrei no quarto, olhei para ele e disse assim, bem no ouvido dele, você está com medo de morrer?
Aí ele chegou para mim, também no ouvido, não precisava, né, bicho? Não, porque eu acredito no Espírito. Onde ele aprendeu isso? Aqui. 10 anos. Desencarnando. Mas sabe o que foi que aconteceu? Pasme. Ele ficou bom, quer dizer, se recuperou, e a primeira coisa que ele pediu foi melancia para comer, não sei porquê. Agora já está pedindo camarão, não é? Olha aí, foi acaso? Foi um milagre. Foram os espíritos. Eu acho que atenderam aquela fé que estava assim motivando aquele menino, estava inundando aquele menino, e ele foi atendido. Veja que coisa extraordinária. Uma criança de 10 anos responder a mim desse jeito: você tem medo de morrer? Fez: não, porque eu acredito no Espírito. Isso não é notável, minha gente? É isso que a doutrina espírita faz pelas pessoas. Que alegria íntima eu senti naquele momento, e de ver uma pessoa, uma criança, ter essa consciência, ter essa convicção na imortalidade. Eu acho que só se fosse apenas esse caso, que esta casa espírita tivesse alcançado o que alcançou, eu acho que eu pessoalmente, Bernardo, já estaria satisfeito, já teria realizado completamente. E às vezes as pessoas nos julgam mal. Se eu defendo a doutrina, é por isso. O amor que eu tenho à doutrina espírita é porque ela me prova a imortalidade. Ela me prova que eu não estou errado em dizer assim: olha, minha gente, a reencarnação é uma verdade. A imortalidade é um fato inquestionável. Porque existe a lei de causa e efeito. Se o homem se conscientizasse da lei de causa e efeito, muita coisa desapareceria, ou pelo menos diminuiria de intensidade, porque é a lei que ajusta todo o processo moral, ético, dentro das culturas humanas. A lei de ação e reação não está em livro nenhum. Em nenhum livro religioso vocês vão encontrar a lei de causa e efeito, porque ela está em nossas consciências. Quando eu digo que os mandamentos, os 10 mandamentos, são inócuos, não tem valor nenhum, porque toda a lei de Deus está no próprio homem. Qualquer ato que ele cometa estará sempre em curso na lei de Deus, seja para o bem ou para o mal, mesmo dentro desse conceito de bem e mal que nós instituímos. Então, para que 10 mandamentos? Não adulterarás, não sei o que lá, não matarás, não foi. Esse Deus cósmico vai sair dos seus cuidados para dizer para um homem inferior, que ele sabe que é inferior, vai dizer: olha, não cometerás adultério. Claro. Isso é mesmo. Se fosse assim, eu não teria voltado. E eu estou com um livro agora sobre o Evangelho de Maria. Mas é Maria, a mãe de Jesus. Não é mãe de Deus, não, viu como dizem? É Maria, mãe de Deus, né? Maria de Magdala. Vocês sabem por que ela foi considerada prostituta? Pelo ciúme dos apóstolos. Porque tem lá escrito por um teólogo americano, e o livro foi editado pela Vozes, as edições Vozes, que são edições de católicas, tá bom? Tem lá escrito, agora para vocês sentirem o drama: Jesus beijava constantemente Maria de Magdala, beijava mesmo. Mas nesse beijinho assim de um lado para o outro, beijo mesmo. Os apóstolos viam aquilo em uma loucura de ciúmes.
Isso está lá, isso aí não é verdade. E por que não pode ser verdade, se ele era um homem? Por que que isso denigre o espírito beijar uma mulher? Isso diz, quer dizer, as mulheres não prestam, não valem nada? Vocês mulheres são tratadas assim na religião como se fossem os trastes? Já basta nos muçulmanos e outras religiões. Na Índia, a mulher é tratada como se fosse um troço qualquer. Será que no Ocidente também tem que funcionar assim? O que tem que Jesus tenha se apaixonado por uma mulher? Era belíssima ela, e não era prostituta, era uma mulher séria. E daí? Jesus não tinha coração? E o coração tem razão, que a própria razão desconhece? Quem disse foi Blaise Pascal, isso não foi eu não. Então, porque ele não podia se apaixonar por uma mulher. Que história é essa? Isso ia diminuir a sua importância? Ele ia descer do seu pedestal? Ele ia comprometer a sua autoridade moral? A sua grandeza moral? Que ele era realmente um espírito notável? Porque o amor, em vez de mesquinhar, enobrece. Não esse amor chulo que anda por aí, sexo, freudiano, mas o amor que só Jesus poderia sentir por outro ser, por outro espírito. Não vamos colocar Jesus lá em cima e a gente cá embaixo. Não é isso não. Ele disse até talvez se referindo ao amor: o que eu faço, podeis fazer. Isso prova que nós podemos amar como Cristo, como Ele amou. Veja que amor. Olha, Alexandre Pope, um grande poeta alemão, ele sublima esse amor entre Jesus e Maria de Magdala. Isso foi um dos grandes momentos poéticos da humanidade, quando eles se reencontram. Que coisa linda! Jesus, herói do túmulo vazio, ele dá uma resposta à humanidade fantástica. Ele retorna. Não foi em corpo ressurreto, não foi a ressurreição. Ele vem com o seu perispírito. E ele reaparece no cenário onde ele mesmo sofreu o seu martírio. E a primeira pessoa, vejam só, que estranha coincidência, a primeira pessoa a quem ele aparece não foi a sua mãe, não foi aos seus discípulos, foi a Maria de Magdala. Ele vem assim por trás dela e diz assim: que voz apaixonada, não é não? Maria. Ela deve ter sentido aquele frio assim, né? Aquele frisson, né? E sem se voltar, veja só, sem se voltar, disse mestre Rabone, ela sabia que ele era um vitorioso da morte. Ela acreditava que ele... Eu tenho impressão, me permitam elocubrar de uma forma assim, filosófica e espiritual. Ela tinha certeza, ou melhor, ele tivera dito, ele disse: Maria, me aguarde, porque eu vou voltar. Porque um amor como o do Cristo não pode morrer com o corpo, não pode ser sepultado. Ele tem que continuar vívido. E aí veio aquele encontro entre duas almas. Foi uma coisa, Alexandre Pope diz, foi um dos maiores momentos do amor. Foi o reencontro dessas duas almas. Ele, aquele ser superior, ela, aquele espírito que um dia faria o que ele disse que nós faríamos. Ou melhor, um espírito que já estava fazendo aquilo que ele predisse, amando espiritualmente, amando como Jesus amou um dia. Então é isso que enobrece a nossa doutrina. Jesus vivo materializado,
um espírito, e se postar diante da humanidade, como que dizendo, olha, a imortalidade é um fato, milagre, ressurreição, isso é mentira. E foram os homens que inventaram. Os próprios homens negam a imortalidade de uma forma doentia, mórbida. Ali estava realmente o mestre dos mestres, e com os sinais da crucificação. Resultado: dois companheiros, 2 discípulos o encontram e caminham com ele na estrada de Emaús. Não reconheceram. Quando ele chega diante da comunidade apostólica, também não quiseram reconhecer. Por isso que Tomé veio e pôs o dedo na chaga para ver se era realmente Jesus. Era Jesus. Eles não podiam reconhecer o mestre porque eles não amavam o mestre. Ele só podia ser reconhecido pelo amor. E até hoje nós só podemos conhecer Jesus pelo amor. E acabou.